Amigas e amigos, os sinais de tensionamentos no interior desta junção de facções que formam o governo do presidente Jair Bolsonaro são cada vez mais evidentes. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Reforço o pedido para você se inscrever, para você dar o like, para você comentar, para você compartilhar, enfim, ajudar a dar a dinâmica natural do YouTube para a divulgação deste canal. Conto muito com a participação de vocês. A questão deste tensionamento se deve basicamente à incapacidade destas facções de dar consecução ao projeto de governo, ao projeto de poder e ao programa de governo. Esta relação, essa equação entre o projeto de poder e o programa de governo é determinante. E aí tem alguns ingredientes que são fundamentais. Na questão política, sobretudo, a capacidade de mediação, de diálogo. Em qualquer governo democrático, isso é fundamental. Contemplar os interesses, os diferentes interesses da sociedade, enfim, mesmo dentro de uma lógica aí que é claramente contra o povo, contra os direitos históricos dos trabalhadores, da democracia, essas coisas todas que eu falo aqui, eles precisariam de mediação, de diálogo, coisa que essa turma aí não tem nenhuma condição de fazer, né? A gente sabe o que é o Bolsonaro, por exemplo, um troglodita, um típico medíocre chefe de milícia. Vai para o outro lado, eu sempre falo, é importante a gente ter como referência isso, de onde surgem os impasses e as crises políticas. Vai lá para o Sérgio Moro, aquilo lá que a gente sabe, né? O Fusca que o negócio dele é corrupção, a gente sabe disso, né? Que corrupção, tem corrupção? Se tem corrupção, eu estou dentro. Essa é a lógica da Lava Jato. É importante, né, ter essa referência. Bolsonaro, a referência é a lógica de milícias, né? A gente aqui liquida quem não está comigo está contra amigo, diria Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Né? Do outro lado vai lá o Paulo Guedes, que é toda vez que ele fala, ele se revela um troglodita assim, de categoria, podemos dizer assim, se é que a gente pode estabelecer categoria para um troglodita. Ele passaria com louvor em qualquer teste aí de troglodita. Eu estava ouvindo uma palestra dele, uma conversa dele. Ele estava elogiando lá atrás a história da ditadura militar. Eles têm muita ligação com a ditadura militar, todos eles, todas as facções. A origem deles é a ditadura militar, a Lava Jato. A origem, a concepção é de fazer aí o trabalho da repressão, né? O trabalho sujo da repressão. Tem corrupção, quer dizer, ao invés de apurar a corrupção, eles vão lá, prendem quem está denunciando a corrupção. A ditadura militar, claramente. Né? Como fazia o DOI-CODE, como fazia o Esquadrão da Morte do DOPS, do delegado Sérgio Paraíso Fleury. Né? O sentido da existência desse tipo de milícia, de grupos, de facções criminosas organizadas dentro do Estado é exatamente fazer isso. Né? Vai lá e prende o denunciante ao invés de apurar a denúncia. É exatamente o que eles estão fazendo. Aí o Paulo Guedes elogiando aquela época lá, né, da ditadura militar, dos economistas da ditadura militar, ele se dizendo, né, ele gosta de se vangloriar, essa gente gosta de contar vantagem, né, que é uma maneira típica de gente medíocre. Né? Quando a pessoa usa, por exemplo, o nome dela, né, se referindo a ela mesma, como faz muito comum o Deltan Dallagnol, por exemplo. Quem é o Deltan? Quem é o Deltan? O Deltan é isso, o Deltan é aquilo. Fala assim como se ele estivesse falando de uma outra pessoa. Isso é diria que é uma carência, né? Uma necessidade da pessoa pronunciar o seu próprio nome. Ela vai citar qualquer coisa, ela diz, fulano, mas fulano, né? Digamos, fosse eu, né? Eu dizendo, alguém veio falar comigo, mas Oswaldo, a pessoa fica repetindo o próprio nome. O Paulo Guedes é isso aí. É característica de pessoas, de gente medíocre, de baixa capacidade intelectual,
né? Fica assim uma certa... É isso, né? Uma necessidade de ficar se afirmando. Daí vem tudo o que a gente sabe, né? O machismo, o racismo, tem muito a ver com tudo isso. Mas apenas aqui uma espécie de entre parênteses. O que ele estava dizendo, se autoelogiando, né? Ele estava citando um caso de uma palestra em que estava participando o presidente da CNBB, aí da Igreja Católica, né? Ele não cita o nome, a CNBB tem uma tradição, naquela época, muito mais, né, uma tradição de ser dirigida por setores progressistas da Igreja Católica, né, sempre foi assim. A CNBB teve um papel muito importante no enfrentamento com a ditadura militar, e ele Paulo Guedes dizendo que o presidente da CNBB, neste evento em que ele estava, que ele era consultado pelo FMI, ele diz isso, olha só, né, que a escola de Chicago, que é de onde ele vem, né, lá dos Estados Unidos, que é a escola aí dos neoliberais, dos neocoloniais, essa gente que eles ficam instrumentalizando para fazer o que eles estão fazendo agora, que o Paulo Guedes está fazendo agora, que o FMI sempre consultava ele, que o FMI sempre ia buscar lá na escola de Chicago gente que ajudaria, né, nos países, quer dizer, eles mandam as pessoas, estudantes, para a escola de Chicago, e depois mandam de volta o estudante com a cabeça colonizada para os países onde o FMI ia lá aplicar a sua receita. Isso que ele disse, em outras palavras. E o presidente da CNBB criticando a política econômica, aquela política desastrada lá dos latrocínios, de roubalheira, de corrupção, da ditadura militar, que eu sempre falo aqui. E aí o que ele disse para o presidente da CNBB? O senhor está se metendo na minha seara. Então eu sugiro para o senhor que o senhor distribua a camisinha depois da missa no domingo. Veja o grau de imbecilidade da pessoa. É isso, de certa forma. É um Bolsonaro, um Sérgio Moro também, que o Sérgio Moro não fala... ele tem um estilo diferente, mas se a gente for apurar, é exatamente a mesma coisa. É só pegar as falas dele por aí e tal. Então essa gente, eu fiz aí esse preâmbulo, de certa forma um pouco longo, para dizer o seguinte, que essa gente não tem condição de tocar projeto de governo nenhum, não tem estatura intelectual, moral nem se fala, né? Tudo gente da lama, da corrupção e tal. Agora, não tem estatura intelectual. E aí começam a surgir as dificuldades. O Estadão, por exemplo, os 3 jornalões hoje, aliás, fazem editorial nesse sentido. O do Estadão é o mais contundente, que o título aqui diz que chama Governo Perdido. Aí diz, não há tempo a perder. A situação econômica e social do país exige um governo capaz de enfrentar as prioridades nacionais, sem desperdiçar energias. Aí vai elencando o que o Bolsonaro vem fazendo. Essas coisas. Porque a lógica deles é o seguinte, é tentar se sustentar com esta chamada agenda de costumes, porque isso alimenta os cachorros loucos, que é a base política dele. Do Bolsonaro, a lógica do Bolsonaro é isso aí. A Lava Jato, de certa forma, também se abastece nisso, de ficar aí, essa questão de corrupção, que está combatendo a corrupção, isso vai alimentando os cachorros loucos e isso mantém a base deles coesionada. Essa gente aí, a militância deles, os cachorros loucos, que sai por aí, a minha bandeira, essa gente doida, sem cognição, gente sem nenhuma condição de ter um mínimo de compreensão dos processos sociais, das realidades, a compreensão dos valores humanos, dos direitos humanos fundamentais, de democracia, soberania, essas coisas todas. E eles só podem manter esses cachorros loucos mobilizados em torno deles com essas práticas. Aí o Estadão vai elencando, não dá nem para falar, é muita coisa que o Estadão diz aqui. Mas lá no fim termina dizendo o seguinte, que são abundantes os sintomas de que o governo está perdido, mas há reformas a serem feitas. E este é o caminho óbvio que o país deve seguir. Há um país a ser governado, basta querer fazê-lo. É isso, é o desespero para tocar o programa de governo, precisa privatizar. Aí vai para o Globo. O que diz o editorial do Globo? Chama aqui para a questão da reforma administrativa, reforma sempre entre aspas, A reforma administrativa é o desmonte do Estado. É tirar do Estado todos os seus mecanismos de proteção social, de garantia da soberania nacional, essas coisas todas, que estão na Constituição, os direitos do povo, enfim, essas coisas todas.
Aí diz aqui que é preciso repensar a política salarial do setor público. E aí vai defendendo exatamente isso, o desmonte do Estado. E aí eles usam como mote essa questão do servidor público. Isso, que tira o servidor público, um Estado com um mero comitê de administração da farra financeira, do circuito financeiro, não precisa de servidor público. E o povo? As questões do povo? Tá, não, que povo? Aqui não se trata de povo. As reformas, entre aspas, são exatamente isso. É para ir moldando o Estado, criando um Estado, né, a semelhança do projeto deles, né, que é exatamente esse projeto neoliberal de tirar dinheiro do povo. Vai para a Folha. O que diz o editorial da Folha? Diz aqui assim que muro de contenção, aí fala do STF, que o STF demonstrou independência ao barrar medidas abusivas de Bolsonaro. Vai no mesmo tom. O STF vem contendo, elogiando o STF, né, vem contendo as loucuras do Bolsonaro, mas dizendo o seguinte, ó, isso é importante, agora o governo Bolsonaro tem que fazer as tais das reformas, aplicar o programa de governo. Agora, aí a equação fecha, né? Para aplicar o programa de governo é necessário operar, é preciso trabalhar, né? É preciso mediar, essas coisas todas. Mesmo porque a complexidade do Brasil é tão grande que mesmo a ditadura militar fazia isso, né? Tanto é que eles mantiveram o Congresso funcionando, né? O Congresso fechou, lá a história do AI-5, depois o Médici, quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele falou, eu não quero o Congresso funcionando, porque com o Congresso funcionando ele tinha condição de fazer as suas manipulações com respaldo, né? com uma fachada, para dizer, não, nós estamos aqui governando com o Congresso. Ele falava muito de democracia. Aliás, acho que foi o presidente aí do ciclo dos latrocidas, da ditadura militar, que mais falou em democracia. Então, vejam que nem isso essas facções criminosas, agora do Bolsonaro, conseguem fazer, né? Porque é evidente que isso vai criar contradições, né? Teria que ter aí uma série... Eles têm uma série de mediações, né? Eles às vezes aparenta que eles querem, na verdade, meios, essas ameaças aí do Bolsonaro, né? Meios para fazer a repressão ao povo, né? Acaba com partidos políticos, acaba com o movimento sindical. O Bolsonaro cansou de falar. Essa história do AI-5, por exemplo, como é que surgiu a história do AI-5? Explodiu o movimento popular no Chile, na Colômbia, no Equador, a história lá da Bolívia, né? A Argentina, a eleição recente, que varreu o neoliberalismo, o projeto neoliberal do governo. E aí aqui o Bolsonaro, o Guedes, esse general doido aí, esse Hitlerzinho de meia pataca, esse general Heleno, né, rosnando, né, cuspindo no microfone, ameaçando Lula, essas coisas todas. E aí chega-se o ponto, né, com o Lula livre das garras dos corruptos da Gestapo, lá dos corruptos da facção criminosa do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Lava Jato, a coisa piora muito para eles. Porque eles vão fazer o quê? Como é que eles estão tentando aí ver como é que prende o Lula de novo, claro que tá, não só o Lula, né? Então na lógica deles, nós vamos criar aqui mecanismo de contenção, porque aí a gente tem condição de executar esse programa de governo. Agora isso é muito complexo, né? Para se fazer isso, eles precisam de muita coisa, precisam de muito apoio. Eles não têm apoio, né? Porque esses grupos de mídia, por exemplo, tirando o Grupo Globo, que apoiou abertamente essa ideia, a ideia do AI-5, eu digo. Falei aqui de um editorial do jornal o Globo. Apoiou isso abertamente. Né? Os outros, e também o Grupo Globo também fica, né, eles ficam testando, avançam um pouco, recua e tal. Né? Agora, tem resistência. O Estadão, por exemplo, vive fazendo críticas à própria Operação Lava Jato, os métodos da Operação Lava Jato, a Folha. Né? Então são problemas, como eles não têm competência, não têm, né, nenhuma condição de fazer uma mediação para levar adiante o programa de governo deles, as tais reformas, as tais privatizações,
Aí os problemas vão se acumulando e as tensões vão se acumulando. E evidentemente que o terreno, né, as condições objetivas para o crescimento da oposição são muito grandes. As condições vão sendo criadas pela própria evolução das contradições. E aí é que entra esse problema, né, de se fazer a oposição de maneira consequente, de ver o ponto, ver quem precisa ser isolado, quem precisa ser atacado, quem precisa ser derrotado, aí no conjunto derrotar este projeto de poder e esse programa de governo, que é daí da extrema-direita, do golpe, dos fascistas, dos nazistas, né, essa gente toda aí, né, os anticomunistas. Eles ficam aí desesperados, aí, essa história dos livros aí que eu falei aqui sempre, desesperados aí para tentar mostrar o comunismo, é comunismo, é comunismo. É isso, é a lógica do inimigo interno. Precisa ter um inimigo interno. Enquanto a gente está combatendo o inimigo interno, a gente está no poder. Uma ficção, o inimigo interno, na verdade, é o povo, os direitos do povo, que chamam de comunistas, 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 os petistas, petistas, petistas. Né? Isso, repito, alimenta os cachorros loucos e eles tentam caminhar por aí. Mas não é suficiente, eles precisam fazer reformas, precisam fazer as privatizações, precisam entregar a mercadoria que eles prometeram. E aí que entra o nó da questão. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você divulgar, para você se inscrever, para você dar o like, para você comentar. E agradeço muito a participação de todas e todos. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.